noite, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Hoje vamos para a live número 84. Vamos falar sobre invalidez psicológica. A Dani já chegou, deixa eu chamar a Dani. Ou ela já me mandou convite. Vamos aceitar. Oi, Wellington, boa noite. A Dani chegando. Ei, Boa noite. olá, boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Cortou o cabelinho? Cortei. Agora no inverno dá uma preguiça de cortar o cabelo, porque ele que ajuda a aquecer, né? Não, né? Porque, veja, quando você usa ele liso, ok, você dorme, acorda, tá tudo bem. Mas quando você usa É, ele mais enroladinho, você precisa dar uma umedecida para modelar, aí é ruim. é. Mas eu não me desci hoje e não fiz nada. Coloquei só um gorrinho porque tá frio. Tá frio. É. Então, ó, invalidez psicológica. Gente, por favor, vai passando um aviãozinho para compartilhar essa live. Para quem você conhece, também entrar na live, assistir e a gente poder trocar ideias. Sim. Oi, maridinho André! Boa noite. Então, invalidez Você... psicológica. Dani, você já se sentiu inválida? Então, sabe, eu assisti o vídeo que você me mandou, né? E fui procurar algumas coisas depois também, né, sobre isso. Eu já me senti inválida. E eu acho que até fui inválida naquele conceito que a professora Lúcia Do fala, vídeo. né? Para quem não sabe, é um vídeo que fala sobre filosofia, tá? É, Então é um papo meio cabeça. é muito cabeça. Você me mandou o vídeo, você viu que eu me respondi para você depois que você falou daquele autor lá do Escafandro e a Borboleta, eu fiz uma carinha Ah, de conteúdo assim para você, porque é, é, muito cabeça, é um papo muito cabeça, mas bem interessante, que põe é, você para pensar, põe você para pensar realmente, né? Quando ela porque fala que, de invalidez psicológica, que ela coloca é, assim, quem é inválido? Uma pessoa que não tem um pé, uma perna, um braço, um olho, ou aquele que não tem imaginação, nem foi memória. exatamente quando ela falou isso que eu falei, putz, isso ia ser o tema para uma live muito legal. É, Porque para o INSS, eu e você somos inválidas, né? sim, A sim. gente está E aposentada por invalidez. por invalidez existe até o dia da invalidez da pessoa, existe dia de tudo, da pessoa com deficiência, da pessoa com EM, de conscientização da EM, do autismo, de tudo. No entanto, né, de acordo com o que a professora estava falando, isso não é ser inválido É, psicologicamente. Você não tem algum atributo físico, tem alguma dificuldade, mas se você tiver imaginação, é, ainda conseguir, de certa forma, ter memória e se propor, e aí entra as viagens filosóficas que eu acho demais, a enxergar realmente o outro como ele é, ou o mundo como ele é, sem colocar a sua viseira é. com a sua régua, colocando todo mundo na sua régua, aí está.
tá demais. Ah, dúvida minha, que não tem nada a ver. Tem filosofia na faculdade de Direito? Tem. Olha, não sabia, imaginava que não. Eu fiz filosofia do direito, um ano. Um ano. Ah, tá, mas é mais focada para o direito mesmo. Sim, por Ou é conta, né? meio papo cabeça também. Muito, muito. E tem todas essas questões dos filósofos da antiguidade, dos clássicos, né? Platão, Aristóteles, todos, Sócrates. Sócrates, todos, né? Porque quando eu fiz faculdade de publicidade, tinha filosofia. Quando eu fiz colegial, que era técnico em desenho de comunicação, tinha filosofia. Quando eu fiz faculdade de arquitetura, que eu não terminei, mas fiz até a metade, tinha filosofia. Aí o Então, pessoal, só um parênteses, que não tem muito a ver com o não, que a pode gente está falar, pode falando. falar. Pode falar que eu só vou Aí, acrescentar um negócio também. Fala. aí o pessoal perguntava assim para mim, pô, mas como você consegue tirar 10? Porque eu tirava 10 sem estudar. Como que você consegue tirar 10 nas provas, nos trabalhos, em filosofia, que é difícil pra caramba? Falei, gente, é só você abstrair. Abstrai. Porque, meu, é uma viagem filosofia. Tem que abstrair. Abstraiu, pronto. É, digamos assim, né? Pode ser abstrair, assim, você sair do seu mundo e tentar ter uma visão geral por cima, nesse sentido. Sim, mas Porque você tem que saber, é, né? Você tem que conhecer. Tendo conhecimento, você abstrai e aí você sim, consegue. é, mas é uma coisa sensacional que ela colocou naquela palestra dela, que é longa, mas eu assisti toda. É, É essa questão do autoconhecimento. Isso que ela reforça a todo momento. Se nós somos seres humanos, estamos aqui como parte da humanidade, aí ela já filosofa um pouco, falando que é como se a humanidade toda compusesse um corpo só. Nós somos é, uma célula desse corpo. Então a gente tem que funcionar direito. E a exatamente. gente faz a diferença, sim. A gente faz a diferença. Uma faz a diferença. Uma célula faz a diferença. Porque Claro, a célula que não funciona direito também, ela falou, né? Vira uma célula cancerosa. exatamente. Boa Então, eu noite, achei Renato. bem interessante. Boa noite, Renato. Então, quem tiver interesse em filosofar um pouco, me manda um direct, que aí eu mando para vocês esse vídeo que a Dani está falando, que é muito interessante. Faz a gente É, pensar. é bem bacana. E você me perguntou se eu já me senti com invalidez É, psicológica? Já. Porque quando eu fui aposentada por invalidez, eu me sentia completamente perdida, em todos os sentidos. Aí parecia que o meu desequilíbrio era pior, parecia que a questão de concentração não estava funcionando também, não conseguia, e que eu não conseguia nem ordenar meus próprios pensamentos. é, Eu também não tinha imaginação para nada, estava meio querendo que a vida passasse, que eu estava querendo só sobreviver, não estava preocupada em viver, né? Porque agora eu vou filosofar um pouco. Se a gente vê sobreviver, sobreviver, sobreviver é o quê? É substantivo. Viver é o quê? Verbo. E verbo é o quê? Ação. Então, se você não está fazendo nada, você está apenas
sobrevivendo, respirando, Você deu uma comendo, tomando água. viajada, Não, você deu não uma dei? viajada, mas com razão, eu concordo plenamente com você, é isso mesmo. Oi, entrei na vibe total da É, entrou, você filosofia. filosofou agora. É, Então, gente, para quem não sabe, isso é filosofar. tudo bem. Oi, tia Nenê, boa Boa noite. noite, Vidinho. Boa noite, Bela. Bela também entrou. Ó, vamos filosofar então, tia Nenê e minha irmã Isabela. Vamos filosofar. Estamos filosofando um pouco hoje a respeito do que é uma invalidez psicológica, porque é muito pior uma invalidez psicológica do que uma invalidez física. Porque a gente, eu e a Dani, somos aposentadas por invalidez. Mas o que é Sim. invalidez? A gente não está inválido. Porque o que você considera inválido, a maioria da população vê uma pessoa sem uma perna, sem uma mão, sem um dedo, é inválido. Ou o que não enxerga é inválido. E não é. É isso que a gente está discutindo aqui. O que é uma invalidez, na realidade? É a bendita da invalidez psicológica, não a física. Porque a hora que você está inválido psicologicamente, você não tem mais imaginação, você perdeu a memória, perdeu a vontade de viver, que é o que a Dani estava falando, sobreviver. Se você só está sobrevivendo, aí sim você é um inválido. Eu acho. Exato. E isso foi uma colocação bem ampla, filosófica da vida. E a gente sabe que, né, é difícil mudar esse conceito. Porque aí também eu vou fazer um pouco de advogado do diabo. Tecnicamente e praticamente, na prática, materialmente, é difícil a gente colocar esse conceito para conseguir enquadrar determinadas condições. E a gente sabe que a sociedade que nós vivemos e o mundo corporativo, né, de trabalho, ele tem alguns preconceitos. Ainda está avançando muita coisa, mas ainda tem preconceito. Por exemplo, no momento que eu fui aposentada, eu não usava andador, eu não usava bengala, eu não usava qualquer tipo de apoio para eu andar. Eu fui aposentada por estar diagnosticada com CID G35, que é a esclerose múltipla. Aí, o que ainda falta em nós, como sociedade, como seres humanos? Enxergar que a pessoa está aposentada, enquadrada nessa etiqueta de invalidez, mas porque ela tem outras dificuldades. Por exemplo, eu vou ter dificuldade com a luminosidade do computador, com as coisas que tenho muitas perspectivas, que eu não vou conseguir captar direito. Eu vou É, ter a gente vai ter dificuldade com a com a fadiga. fadiga. Então, assim, não é visível, não é visível, mas é incapacitante, é. E a gente entra nessa de inválido, incapaz para o trabalho. E isso é uma coisa que comigo mexeu demais, demais, porque é um rótulo que você recebe que aí eu comecei a me sentir capaz para tudo. Até falei isso, de ficar incapaz psicologicamente, porque eu não me sentia capaz para nada, nem para imaginar como
poderia fazer diferente, pensar, nem para isso, nem para falar assim, ó, ok, e tem essa situação. Isso eu consegui fazer muito tempo depois. O que que eu faço com isso? O que que eu posso fazer com isso? Como eu posso lidar com isso? Porque aí começa uma mudança interior. Que enquanto você não se modifica, você não conseguiu modificar o que está ao seu redor. E isso Porque, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista. isso. Então, quer dizer, a pandemia até veio mostrar para a gente, isso é bom, que você pode trabalhar de casa. Então, quer dizer, para a gente que tem esclerose e tem a bendita da fadiga, fadigou, a gente podendo trabalhar de casa, vem aqui, descansa, dorme um pouco e volta. Ou não, né, Isa? Estabelece uma outra rotina. Ó, você pode fazer home office, nem que não seja todos os dias. Se for 2 vezes por semana, pô, já ajuda pra caramba. 3 vezes por semana, tudo de bom, né? E, e, e eu escutei uma coisa hoje na CBN falando sobre esse mundo corporativo, que um professor também, eu não vou lembrar de que universidade, ele está fazendo palestras e eles até iam fazer um negócio lá na CBN, não lembro se era podcast, eu não prestei muita atenção. O que me chamou a atenção foi o que ele falou, que a empresa, esse modelo que a gente conhece hoje, ser um prédio com uma placa, uma fachada, né? Vai acabar. As pessoas vão trabalhar por projeto e vai ser assim. Eu tenho tal projeto para fazer, então eu vou agregar esse profissional para esse projeto. Eu não vou ter um funcionário vinculado full time à minha empresa, ao meu CNPJ. Eu vou agregando conforme eu for precisando. Isso é muito inovador, é muito maluco, mas pode ser o nosso futuro, É bom, né? E já eu acho até tivemos bom. já tivemos um gostinho, um aperitivo e começamos a inserção nisso na Né? Na pandemia, pandemia. porque as pessoas tiveram que reinventar o modus operandi do trabalho, né? Então, aí tem várias coisas para serem discutidas, inclusive no campo do direito, como é que fica direito trabalhista, como é que fica a É, relação trabalho-empresa, né? Trabalhador-empresa, porque a gente sabe, o empresário, ele tem o quê? O capital. Ele trabalha com o capital dele e ele vai multiplicando aquilo. O trabalhador não tem capital. Ele vende o quê? O tempo dele e a capacidade intelectual dele de realizar aquilo. É isso que ele vende, entendeu? Por falta de um mensurômetro de ideias, de inteligência, a gente tem que receber salário. E aí, como é que fica nessa situação? Bom, mas isso é evolução. Evolução da sociedade e da humanidade. Assim caminhamos, né? é. Então, assim, na minha visão, tomara que isso realmente vá para frente e que daqui a uns anos a gente possa se ver livre dessa bendita invalidez. Só aparecer invalidez psicológica quando realmente não tiver mais jeito para cada indivíduo. Então, mas aí você concorda que o rótulo da invalidez psicológica, quem vai pôr? Aí é difícil, né? É difícil a gente trabalhar com esse conceito. Que a gente estava comentando. É uma imersão nesse mundo filosófico e de abstrações e de teoremas e teorias e conceitos que faz a gente pensar, que eu acho muito interessante, mas que na nossa vida prática a gente tem que ir pensando como é que isso vira,
Porque imagina que a gente tem uma população, que o Brasil tenha 220 milhões de pessoas, né? Eu tenho aquelas pessoas que, por algum motivo, doença, circunstância, razão, estão impedidas de vender a sua força de trabalho, de trabalhar, de bater ponto lá e ficar 8 horas 20 dias por semana, 8 horas por dia. com a carteira assinada. O que eu vou fazer com elas? Né? A lei brasileira achou de colocar um artigo lá na Previdência Social de aposentadoria por invalidez. Porque Foi o você tempo não está dele. conseguindo fazer o seu trabalho plenamente de acordo com o seu trabalho, digamos assim, com o modelo de trabalho que a gente tem hoje. Então, você estava inválido, segundo o INSS, você estava inválido para aquele tipo de trabalho, aquele jeito. Porque é o trabalho que digamos assim, está formalizado em todo o nossa sociedade, nos nossos instrumentos jurídicos. É dessa forma. Então, percebe que é uma mudança enorme. Eu e você assistimos ao vídeo. Não sei quantas pessoas já foram alcançadas, mais de 300 mil, pelo que eu vi lá nas visualizações. É muita gente. E a gente tem que começar a pensar nisso. Enquanto ser humano, enquanto sociedade, se quiser mudar alguma coisa. Não estou falando só... óbvio, a gente começa pela nossa casa, nosso quintal, né? Mas eu entendi. Você não está falando desse mundinho fechado. Você está querendo ampliar isso, que é o correto. Sim. Né? Que aí é o que ela falou várias vezes também. Dá trabalho? Dá. E qual que é o seu papel? Né? Será que você não pode ser um agente de transformação? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode. O que eu vou falar, o que eu vou falar agora serve mais para o meu ouvido, porque minha boca está mais perto do meu ouvido. Então, serve mais para mim. A gente tem que parar de se achar inválido, porque não somos inválidos. O INSS teve que catalogar a gente como aposentado por invalidez, porque não achou um outro termo. Mas não somos inválidos. A gente tem muito ainda que fazer, tem muito ainda que dar de presente para a humanidade, para a sociedade. E é isso aí, gente. A invalidez psicológica, ao meu ver, ela se dá a partir do momento que você se considera inválido. Se você não se considera inválido, então você não tem nem invalidez psicológica. Vou contar a historinha daquele Jean-Dominique Baudy. Não, como que fala? Peraí, que o cara é francês. Baudy, que é B-A-U-D-Y. Creio eu que é... Minha mãe, apesar de ser professora de francês, eu nem a consultei para saber ela vai ficar brava com você, Isa. Se eu estou falando certo, mas eu acho que é Baudy. Ou Baudy. Então, é Jean-Dominique Baudy, que ele era o editor da revista Elle na França. Em 1995, ele tem um derrame cerebral, famoso AVC. E esse derrame o deixa
paralisado, ele não consegue mais falar, ele perdeu totalmente a visão do olho direito, ele só enxerga pelo olho esquerdo e ele só consegue piscar com o olho esquerdo. E é ele que fala que ele não é inválido, porque ele descobriu que o olho esquerdo dele ainda funcionava. Tanto que ele escreveu o livro, que depois virou filme, O Escafandro e a Borboleta. E a borboleta. Isso. Eu não achei o filme, tá? Mas conta a história dele. Ele escreveu, gente, faz ideia, ele escreveu tudo piscando, Piscando. com o olho esquerdo. É. Ele se comunica por piscadas, com o olho esquerdo, só isso. Tipo, A é uma piscada. O B são duas, assim vai. Ele instituiu um alfabeto de piscadas. Então, imagina quanto tempo esse cara demorou para escrever, e ele escreveu. E o escafandro era como ele se sentia, porque o Preso. escafandro, nossa, é difícil falar isso. Para quem não conhece, é uma roupa de mergulho que deixa, tem chumbo no sapato para deixar lá embaixo para você conseguir andar. Então, quer dizer, é tudo mais difícil. Você está sempre conectado com uma mangueira, porque é por ali que você respira, é por aquela mangueira que vem oxigênio. Então, ele sentia dentro de um escafandro, que é difícil, mas a mente dele é como se fosse uma borboleta. Por isso que o livro e o filme é O Escafandro e a Borboleta. Isso. Ele se sentia livre. E é legal você pensar, pô, para gente, para o pessoal, vamos, ditos, entre aspas, normais, o cara é inválido, porque ele não enxerga de um olho. Ele não consegue comer sozinho, nem se alimentar, não consegue ir no banheiro, não consegue nada sozinho. Não consegue falar. Então, cara, é um inválido. Não, não é. A invalidez está só na psicologia, na sua cabeça. E na dele, não. Ele não estava inválido, tanto que ele escreveu o livro. Sim. Que conta a história da vida dele. Mas outra coisa que me fez pensar isso. Se ele não tivesse ninguém para ajudá-lo, ele tinha um filho que ajudou, mas se ele não tivesse ninguém, ele não escreveria livro nenhum, porque como que ele ia fazer tudo sozinho? Sempre tem que ter alguém. Não ia. Sempre tem que ter alguém. A gente não vive sozinho, né? Não. Nós não vivemos sozinhos. Ele não ia conseguir realizar tudo que ele realizou sozinho. Ele imaginou, ele pensou, intelecto, imaginação, e o olho ele tinha, mas ele não tinha as pernas. Ele precisava de alguém com pernas para ele falar, faz isso, faz aquilo, leve em tal lugar, né? Ou fala com tal pessoa. Que nem. Isso me lembra uma historinha que o padre Fábio de Mello conta que ele quer morrer velho, e isso não só para a velhice, eu acho que se enquadra, mas se enquadra para a gente. Eu quero morrer velho para ter alguém que me leve para tomar sol. E que esse alguém se lembre de me tirar do sol.
Importante. Muito importante, Sim. Então, né? tem que ser alguém que realmente se importe com ele. Tem. E é isso que eu acho que a gente tem muita gente assim no mundo, mas a gente não Sim. pode esquecer que a gente tem que amar o próximo, de qualquer maneira. Tem que amar, tem que poder fazer pelo próximo o que você gostaria que ele fizessem. Aí você não vai ter invalidez psicológica, porque você vai ter a bendita rede de apoio que a gente já falou, que vai estar te ajudando a não decair, vamos dizer assim, psicologicamente. E não Sim, se achar inválido. Porque se exato. a tua cabeça vai, você não é inválido. Se você ainda tem imaginação, É, inteligência, você não é inválido. exatamente. Isso é muito legal. Eu já tinha ouvido algumas coisas sobre imaginação, que só consegue ter imaginação a pessoa que tem inteligência. Ela consegue imaginar e projetar o que ela pode fazer, o que ela gostaria de fazer, uma situação, alguma, alguma coisa. O que ela gostaria de ser, o que ela quer ser. E aí ela vai correndo atrás. E só consegue isso. E imaginação, o que eu ouvi foi duas coisas associadas: imaginação e bom humor, sinal de inteligência. Falando em bom humor, eu lembrei de uma piadinha. Ah! Tudo bem que hoje não é dia de piada, mas eu vou contar, gente, porque essa piada tá comigo semana toda que passou. Ela não sai da minha cabeça. Hum, O garoto fez 18 anos. E aí pediu um carro para o pai. O pai hum, deu um é, carrão para ele importado, 2.0, uma bala o carro. Lindo. O que ele fez? Ele catou o carro assim que ele ganhou, foi correr na rua com o carro, né? hum, Tuchou o carro num poste. Traçalhou com o carro. Tinha acabado de ganhar. Aí, putz, o que eu vou fazer agora, né? Aí um amigo dele, pô, leva no mecânico tal, que mecânico tal é muito bom. E levou no mecânico que sobrou do carro, que deu quase perda total, né? Quando chegou no mecânico, e aí? O que eu faço? Eu bati esse carro aqui, queria dar uma consertada nele. Dá para consertar? É, dá, mais ou menos. Ah, vê o que você consegue fazer aí para mim. Ó, vou te dar a opção. Eu posso consertar ele e transformar esse carro num Fusca ou então no Tzil. Ah, isso, viu? transforma num Fusca, então. Que ele ficou pensando, pô, não sei o que é Tzil, né? Transforma num Fusca. Transformou num Fusca. Aí o rapaz pegou o Fusquinha, que estava com o motor do carro importado 2.0, que era uma bala, então o Fusca corria pra caramba. O Fusca estava bom, né? O motor estava bom, tuchou o pé, socou o muro. Putz, estragou tudo o carro. De De novo novo. levou no mecânico. Putz, estraguei o Fusca. O que dá para fazer com esse Fusca agora? Aí o cara olhou pro rapaz e falou: bom, dá para fazer duas coisas ainda com o Fusca. Dá para fazer uma bicicleta motorizada ou um Tzil. Ah, então faz a bicicleta.
que te Tá, viu? fez a bicicleta. Aí o garoto pegou a bicicleta motorizada e estraçalhou no Parque Ibirapuera. Tortou toda a roda, porque queria empinar, caiu, então entortou todo o aro, todo o raio da roda, entortou tudo. Falei, putz, fiquei sem bicicleta, vou levar lá no mecânico para ver o que dá para fazer, né? Esse Chegou no mecânico é mecânico, mágico, né? é mágico, é mágico. Aí chegou no mecânico, olha, estraçalhei a bicicleta, o que dá para fazer? Aí o mecânico olhou, olha, dá para fazer duas coisas, você escolhe. Ou dá para fazer um patinete elétrico ou um desvio. Aí, faz patinete. Tá bom. Pegou o patinete, estava pronto, né? Foi na Avenida Paulista, foi passar da calçada para a rua. Traçalhou o patinete na guia. A hora que ele caiu, puf, quebrou o patinete. Levou no mecânico de novo. Tá, e agora? Quebrei o patinete. Dá para fazer alguma coisa? Ele dá para fazer duas coisas. Dá para fazer um skate Por quê? ou um desvio. Então faz o skate. Aí ele pegou o skate e foi fazer outras manobras com o skate. Acabou quebrando o skate no meio. Aí ele levou as partes lá para o mecânico, mesmo mecânico, que é mágico, né? Mágico. Levou lá, levou lá para o mecânico, e aí, agora, dá para fazer alguma coisa ainda? Destruir o skate. Aí o mecânico olhou para os pedaços do skate e falou, ó, dá para fazer duas coisas. Ou uma agulha de tricô, ou um tizil. Faz agulha de tricô, né? Faz agulha de tricô. Ele fez. Ele pegou a agulha de tricô, levou para a avó dele não conseguiu usar a agulha de tricô, ficou com raiva e jogou a agulha longe. A agulha quebrou. Aí ele catou a agulha quebrada, levou para o Ó, mecânico. Olha, minha avó quebrou a agulha, dá para fazer alguma coisa? Dá. Ou a gente faz uma agulha normal, uma agulha, de um costura. tizil. É, um tizil. Aí ele levou a agulha pronta para a mãe dele. A mãe dele foi costurar uma roupa, furou o dedo, ficou com raiva e jogou a agulha longe, a agulha bateu no chão e quebrou. Ele pegou os pedacinhos, levou para o mecânico, falou, e aí, dá para fazer alguma coisa ou jogar fora? Não, dá para fazer ainda, mas só dá para fazer uma coisa, o tizil. Aí o Ai, rapaz, sim. aí o rapaz olhou pro mecânico e falou, tá bom, então faz tizil, né? O mecânico foi lá no torno, ligou o torno, zzz, Meu Deus. é a famosa piada que quem ri é quem conta, Brincou. que nem do dedo sangrento. Nossa, dedo sangrento. Dedo sangrento. Porque do tizil também é 3 horas de piada, né? 3 horas de piada. Até ele aceitar o tizil. Isso porque eu encortei. Porque antes da agulha, tinha agulha de crochê, depois da de tricô. Nossa, Então eu importei. tem 3 tipos de agulha.
Ah, Misericórdia. entregador entrou, ô DJ Valdo. Ele tá falando, Boa essa piada é noite. boa. DJ Valdo sabe. Quem contou essa piada, para variar, que eu sou pego dele, foi o palhacinho da Energia 97. Entendi. Por isso que o entregador tá falando que essa piada é boa. Ah, ele Que ele deve ter também ouviu, ouvido. lógico. É, ele deve ter ouvido lá também. Sim, Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Ah, já vi. A tia Nenê e depois o entregador. entregando. Oi, entregador, você quer um xizinho? Hum, Então, ou seja, eu estou mostrando para mim mesma e para vocês que eu sim. não estou inválida. Porque eu consegui gravar, é a bendita da memória, eu consegui gravar de cabeça o que o palhacinho da Energia 97 contou uma vez. Ele contou uma vez, eu já peguei a piada, guardei. Ainda bem que a memória está funcionando, né, Isa? Tá funcionando, graças a Deus. O entregador está falando que rir é o melhor remédio, e é mesmo. É o melhor remédio.